A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo como forma de gestão. Para maiores informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Eduardo Fayet, da Fundação da Liberdade Econômica, e este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast de hoje falaremos sobre o tema o papel do Irã no cenário internacional. E para falar sobre o assunto, convidamos o embaixador Márcio Cambraia, um dos experts da Fundação da Liberdade Econômica. Márcio Cambraia é diplomata de carreira e foi o primeiro da turma no concurso do Instituto Rio Branco. Ele serviu em Montevidéu, Londres, Madrid, Roma e em Praga. É professor de Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade de Brasília, UNB, e lecionou também no Instituto Rio Branco do Ministério das Relações Exteriores. É autor do livro Os Jogos do Poder: Como Entender e Analisar a Realidade Política de um Mundo em Transformação, e publicou inúmeros artigos nas áreas de ciência política e relações internacionais. Meu caro Márcio Cambraia, é uma satisfação recebê-lo aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vindo. Tenho muito prazer em estar aqui novamente com vocês. As questões aí das relações internacionais e todo esse trabalho, e movimento dos países que têm se intensificado aí, dadas as questões tecnológicas, têm criado novas situações, situações muito interessantes, desafiadoras. E nesse sentido, o Irã sempre é um país, aliás, o Oriente Médio como um todo, mas o Irã é especial, tem um protagonismo importante nesse contexto internacional. Eu gostaria da tua reflexão, por que o Irã tem se colocado em frontal oposição às potências ocidentais desde 79, com a mudança lá do regime, e a mudança de todo o comportamento, vamos dizer, do ponto de vista de nação? Bom, é muito interessante que o Irã, até a Revolução Teocrática de 1979, era um dos principais aliados do Ocidente na região e um dos principais aliados dos Estados Unidos também. O antigo regime, o ancião regime do Shah, o Shah da Pérsia, realmente era muito próximo dos Estados Unidos. Como foi uma revolução extremamente radical, a situação mudou desde então e ambos as partes, os países ocidentais e o Irã, se veem como inimigos desde então, desde 1979. E inclusive a saída do Shah Reza Pahlavi, que fugiu lá tem uma situação peculiar, que fugiu com um avião cheio de ouro, que o avião quase não saiu do chão. Exatamente, era um líder muito próximo dos americanos, que compravam muitas armas dos americanos e davam muito apoio na região. E foi uma situação que surpreendeu os norte-americanos, como tivemos outras situações, como recentemente no caso do Afeganistão, na queda de Cabul, em que os serviços de informação americanos não acreditavam que pudesse haver uma reversão do regime e consideravam que o Shah estaria muito firme, o que não ocorreu. E a questão que hoje é posta ao mundo em função dessa questão do Irã e dos movimentos é a questão nuclear, E qual a origem do programa nuclear iraniano? É um outro aspecto muito interessante, que o programa nuclear do Irã começou com apoio dos Estados Unidos. Nos anos 1950, em plena Guerra Fria, nós tivemos um programa americano que chamava-se Átomos para a Paz, que
para determinados países mais próximos, os Estados Unidos apoiavam a implantação de programa nuclear, a implantação de um programa de enriquecimento de urânio. Então essa foi nos anos 1950, no começo, em plena Guerra Fria, foi o começo do programa nuclear iraniano. E esse processo vem se estendendo e criou uma espécie tornou, né, o Irã, na verdade, uma espécie de uma potência regional hegemônica, né, que tem liderado lá muitos processos na região no Oriente Médio. E como isso aconteceu, né? Qual que é a complexidade da região lá hoje, principalmente considerando ali que me parece um país que tem sempre uma identidade, não necessariamente a mesma forma, né, que é o Iraque, mas, aliás, inclusive um conflito muito grande, né? Como é que isso se deu? Exatamente. Estiveram nos anos 80, o Iraque invadiu o Irã. O Iraque tem maioria xiita, como o Irã tem maioria xiita, mas era governado na época por Saddam Hussein, que era de uma minoria sunita. E essa minoria sunita que decidiu invadir o Irã. E eles estiveram em guerra por mais de 8 anos estiveram em guerra. Essa guerra exauriu muito militar e economicamente ambos os países. Posteriormente, que vai explicar melhor a hegemonia que tem como potência regional do Irã, os Estados Unidos, na esteira do 11 de setembro, na esteira dos atentados terroristas, do atentado das Torres Gêmeas, os Estados Unidos empreenderam uma guerra contra o Iraque e, na verdade, ocuparam o Iraque por muitos anos. Até 2011, tínhamos tropas americanas no Iraque. E o que aconteceu foi que isso aí destruiu o equilíbrio de poder que existia anteriormente. Ou seja, havia uma situação de balança de poder, uma situação de equilíbrio de poder entre o Irã e o Iraque. Com a destruição, praticamente, da viabilidade econômica e militar do Iraque, e tivemos a deposição e a morte de Saddam Hussein, o Irã ficou hegemônico na região, perdeu o seu principal adversário, que ajudava, que fazia com que se mantivesse, com que houvesse um equilíbrio de poder. E o Irã então passou a ser a potência regional, potência média regional no Oriente Médio. E acresce que o Irã é uma potência realmente militar, de alta qualidade, tem mais de 500 mil homens em armas, incluindo a Guarda Revolucionária. A Guarda Revolucionária é encarregada da manutenção do regime, que é um regime, como se sabe, um regime extremamente radical. O programa nuclear iraniano, que começou com o apoio dos Estados Unidos, durou até 1979, por ocasião da Revolução, e eram empresas alemãs que estavam encarregadas de colocar em funcionamento o programa nuclear. Essas empresas, então, em 79, a cooperação norte-americana, elas deixaram o programa nuclear, deixaram de assistir o programa nuclear iraniano.
E a partir daí o Irã tentou e tem tentado sempre manter com seus próprios recursos um programa nuclear baseado no enriquecimento de urânio. Apesar de ser membro do TNP, do Tratado de Não Proliferação, o Irã, e considerar publicamente que deseja apenas utilização nuclear para fins pacíficos, como medicina, como produção de energia, os estados ocidentais, evidentemente, por esta animosidade que existe entre o Irã e os países ocidentais, desconfiam da possibilidade de o Irã obter armas nucleares. E contra isso se insurge com muita força Israel, evidentemente, que era um país próximo do Irã até a queda do Shah, como você bem lembrou, e Reza Pahlavi. Eram países próximos, tinham boas relações diplomáticas, tinham relações comerciais intensas. Então, aí, em 79, já o Irã procurou romper essas relações e há uma inimizade muito grande. E Israel teme muito pela sua, eu diria, própria sobrevivência. Assim como a Arábia Saudita também vê com muito temor a possibilidade de o Irã ter armamento nuclear. E é um assunto que volta à tona de tempos em tempos. Os 4 membros do Conselho de Segurança e mais a Alemanha, que participou do programa nuclear por meio de suas indústrias, têm lutado contra essa possibilidade de armamento nuclear pelo Irã. E nesse contexto todo ali do Oriente Médio, né, o senhor já citou Israel, mas qual a relação da Arábia Saudita, que também é um país, né, grande, não só territorialmente, mas do ponto de vista econômico, né, forte do ponto de vista econômico, e de Israel com o Irã? Como isso está hoje e qual é a perspectiva? Continua hoje do jeito que sempre foi desde 79, né? Como a Arábia Saudita lidera a versão sunita do islamismo, se opõe radicalmente à versão xiita, que é liderado pela teocracia iraniana. Então há uma inimizade muito grande, há uma rivalidade muito grande. E, junto com Israel, são os 2 países mais radicais em termos de não aceitar o programa nuclear iraniano. Porque o programa nuclear iraniano poderia levar, por meio do enriquecimento de urânio, levar à obtenção de armas atômicas, de armas nucleares pelo Irã, o que, segundo as potências ocidentais e esses 2 países, que se encontrariam mais na linha de frente, na oposição ao Irã, seria um perigo vital, que desafiaria a própria existência tanto de Israel quanto da Arábia Saudita. É uma situação bastante complexa e que pode ameaçar levar a um conflito. E tem muitos desdobramentos ainda por vir. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem. Embaixador Cambraia, muito obrigado pelas suas reflexões. Espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema Papel do Irã no cenário internacional. Embaixador, muito obrigado pela sua reflexão. Eu que agradeço novamente esta oportunidade. É sempre um prazer estar aqui nesta conversa entre amigos, mais do que um debate. Perfeitamente. E novas reflexões virão aí sobre esse mundo e essas relações internacionais que o senhor tanto domina. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br
e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, @FLE Econômica, e no Twitter, @FLE Brasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Eduardo Fayet e este foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.